Olá para você que acompanha a FV. Você sabia que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil? São cerca de 500 mil vítimas por ano e 75% delas são meninas e negras. E o Maio Laranja reforça o combate à exploração e abuso sexual infanto-juvenil. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a pedagoga Roseli Malacarne, que faz parte do Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Rose, obrigada por conversar com a FV. Obrigada a você, e é sempre um prazer fazer esse trabalho, né, e explicar e levar para a comunidade esse tema. Então, antes de a gente entender como perceber esses sinais desse tipo de violência, a gente gostaria de entender qual que é a diferença entre abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Então, dentro da violência sexual, a gente sempre separa, justamente para entender. O abuso é quando, sim, existe, né, uma relação de poder e o abusador se utiliza da criança ou adolescente para satisfazer os seus desejos, seja através de carícia, de uma relação carnal, mas nem sempre, né? Ou fotografias, filmes pornográficos, enfim, são várias as formas. Ela se utiliza para busca e satisfação do seu prazer. A exploração sexual, então, é quando crianças e adolescentes são usadas para fins lucrativos. Se utiliza criança e adolescente no trabalho sexual. Então, essa é em poucas palavras, a diferença entre o abuso e a exploração. Exploração sempre quando visa a questão econômica, financeira, para alguém. E os dados nos mostram que a grande maioria dos agressores desse tipo de violência estão dentro de casa, né, debaixo dos nossos olhos, e também, na grande maioria, são homens. Quais os sinais que as crianças e os adolescentes às vezes dão que estão sofrendo violência sexual que a gente às vezes não percebe? Sim, a violência sexual ela acontece muito por conta de a criança confiar no agressor. Então, por isso é que se fala, né? Ela acontece com pessoas próximas. São pessoas de confiança da criança e por isso é tão difícil delas falarem, tanto criança quanto adolescente, porque ela estaria quebrando um laço, uma afinidade, né, de confiança, de carinho com esse agressor. São muitos os sinais que nós podemos observar. Entre eles, por exemplo, uma criança que fica mais tímida, mais quietinha, ou então ela é assim e de repente ela começa a ter atitudes mais agressivas, ela fica escondida, ela traz à tona, às vezes, comportamentos que não são característicos da idade dela, quando se fala de crianças pequenas. Ela fala palavras, tem atitudes que não são próprias da idade, que estão relacionados às partes íntimas do corpo. Então, esses são sinais. Através de desenhos, muitas vezes as crianças expressam através dos desenhos, das brincadeiras, enfim. Às vezes, sinais no próprio corpo, quando há um contato físico, sinais ou hematomas, arranhões, ou então doenças sexualmente transmissíveis em crianças que não estão em idade ou nunca não se imagina que tiveram um contato sexual, no caso da adolescente. Os adolescentes, eles ficam quietos, geralmente eles têm muita dificuldade para falar, e aí sinais de ansiedade ou raiva, enfim, são comportamentos que não são próprios deles no dia a dia. Então, por isso é importante observar. Mudou o comportamento? Dá uma investigada. E eu falei em casa, mas também a gente tem que prestar atenção em sala de aula, né? Os professores em todos os espaços, né? Porque as crianças estão em todos os espaços. E os Exato, adolescentes também. isso. E o abusador, ele está em casa, sim, a grande maioria está dentro de casa, mas são pessoas que convivem com criança. Então, avós, tios, professores, professoras, porque você fala a grande maioria são homens, sim,
mas também mulheres abusam e não são só meninas que são abusadas. Meninos também são abusados, inclusive os meninos têm mais dificuldade porque envolve toda essa questão da sexualidade masculina e para eles é bem mais difícil de falar. Igrejas, enfim, onde estiver criança circulando, há possibilidade sim de ter abuso. E como é que a gente combate esse tipo de violência? E aí você já pode falar também da atuação do fórum aqui na cidade e região. A violência sexual se combate falando sobre, então conversando com as crianças sobre a violência, então os cuidados que elas podem ter. Outra questão, ensinando, né, trabalhando educação sexual para que a criança conheça o seu corpo, consiga se perceber, algumas questão da autoestima também. Então, são vários aspectos que nós precisamos trabalhar para fortalecer a criança e fazer um trabalho de autoproteção, para que ela consiga se autoproteger da violência sexual. Justamente para reforçar essa necessidade, no dia 18, então, nós temos, né, a data marcada como um Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual. E nós, enquanto fórum, temos algumas atividades que já começaram. No dia 26 de abril, houve uma reunião com profissionais dos serviços, né, de assistência, educação, saúde, enfim, vários segmentos da sociedade e organizações, onde foram traçadas algumas diretrizes para essa campanha. E Rose, através de que meios a gente pode denunciar a violência sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes? Nós temos um canal que é o Disque 100, que é um canal gratuito, sigiloso, importante que todos, né, saibam disso. Pode denunciar no Conselho Tutelar, na delegacia da criança, do adolescente e da mulher, né, na DPCAM, ou em qualquer delegacia pode ser feita a denúncia. Rose, obrigada por conversar com a FV e até uma próxima. Obrigada eu pelo espaço. Então, fique atento aos comportamentos dos seus filhos, mas também de todas as crianças e adolescentes que compartilham os espaços em que você frequenta. Afinal, a responsabilidade de proteção de jovens e crianças é de todos. E aproveite para continuar acompanhando nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Até uma próxima!